Fala, patriotas do Corujão! Hoje eu trago uma notícia importante mostrando a opinião dos brasileiros sobre as tarifas impostas por Donald Trump. Mais de um terço dos brasileiros culpam o presidente Lula pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos nacionais. É o que mostra uma pesquisa divulgada no dia 16 de agosto pelo Instituto Datafolha. Segundo o levantamento, 35% dos brasileiros entrevistados acreditam que Lula é o principal responsável pela medida do governo norte-americano, liderado por Trump. A pesquisa foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto e ouviu pouco mais de 2.000 pessoas em 113 municípios do país. Os números revelam que, para grande parte da população, Lula é o grande culpado por todo esse impacto negativo que atinge diretamente a economia brasileira, trazendo consequências imediatas para setores estratégicos, especialmente as exportações de aço, alumínio e produtos agrícolas. O tarifaço, que começou a valer no dia 6 de agosto, elevou em 50% os impostos sobre importações brasileiras nos Estados Unidos, tornando-se a maior taxação contra o Brasil já registrada no mercado americano. O decreto assinado por Donald Trump no dia 30 de julho adicionou uma tarifa extra de 40% sobre as exportações brasileiras, que se somou aos 10% que já estavam em vigor. Os efeitos são pesados. Produtores de aço, soja e até mesmo de carne já relatam perda de competitividade no mercado internacional. Economistas apontam que, se mantida por muito tempo, a medida poderá reduzir as exportações brasileiras em bilhões de dólares, impactando a balança comercial e trazendo reflexos diretos no emprego. A pesquisa Datafolha também revelou como a população distribui a responsabilidade. Além dos 35% que apontam Lula, 22% acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem parcela de culpa no tarifaço, e outros 17% culpam diretamente o deputado Eduardo Bolsonaro, que atua em negociações nos Estados Unidos. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aparece como responsável para 15% dos entrevistados, após ser incluído pelo governo norte-americano na lista de sanções da chamada Lei Magnitsky. Vale lembrar que o governo Lula tem afirmado que as medidas não são consequência de sua política externa, mas sim de desgastes provocados ainda na gestão Bolsonaro. O Planalto sustenta que declarações feitas por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e conflitos diplomáticos herdados do governo anterior abriram caminho para a decisão de Trump. No entanto, mesmo com essa justificativa, a percepção de grande parte da população é de que Lula falhou em evitar a escalada da crise e, portanto, é diretamente responsável pelos efeitos do tarifaço. Já em Washington, o governo Trump justifica as novas tarifas como uma medida de defesa da indústria americana. Segundo a Casa Branca, a decisão foi tomada para proteger setores considerados estratégicos, como o siderúrgico e o agrícola, diante do que eles chamam de práticas comerciais desleais. Para Trump, é preciso endurecer contra países que se beneficiam excessivamente do mercado dos Estados Unidos, sem dar a devida contrapartida. No Brasil, a medida deve acirrar o debate político. Para os críticos de Lula, o tarifaço dá um exemplo de fragilidade diplomática e da falta de habilidade do governo em lidar com os Estados Unidos. Já seus aliados dizem que se trata de um reflexo de desgastes acumulados ao longo dos últimos anos e de uma política externa que ainda busca reconstruir pontes internacionais. O que está claro é que a conta começa a chegar. E quem deve sentir os efeitos mais cedo são os produtores brasileiros que dependem diretamente do mercado norte-americano. Com o tarifaço, exportar para os Estados Unidos ficou muito mais caro, e a tendência é de que parte dessa carga acabe sendo repassada ao consumidor brasileiro. Enquanto isso, o cenário segue em aberto. Lula tenta negociar alternativas para reduzir os impactos, mas Trump já sinalizou que não pretende recuar. E se a pressão não diminuir, o tarifaço pode se tornar mais um grande teste para a economia brasileira e para a política externa do atual governo. Se você quer se manter informado e não cair em narrativas enviesadas, fique ligado aqui no Corujão Patriota. A luta por um Brasil melhor continua. Até o próximo vídeo.